E aí, galera? Um dos meus últimos vídeos de opinião foi justamente uma live com o Daniel Dalense, que eu postei aqui no canal, onde eu comentava a respeito da possibilidade ou não do cancelamento do carnaval agora de 2022, se provavelmente nós teríamos carnaval e se deveríamos ter carnaval. A minha opinião naquela época foi que era necessário aguardar em relação a essa nova variante Ômicron que acabava de surgir, mas que se não fosse constatada uma gravidade fora do normal, pelo nível de vacinação que nós temos hoje, acredito que o carnaval seria plenamente viável, guardadas aí algumas situações. Entre elas, né, teve a ponderação que eu mencionei na época da Patrícia Schroeder, que disse ser a favor do Carnaval da Sapucaí por analogia justamente aos estados que já estão liberados, mas não ao Carnaval de rua, que enfrenta uma concentração muito maior de pessoas. Eu mencionei na live também em relação ao Carnaval da Intendente, como é que ficaria? Porque afinal de contas, o Carnaval da Intendente é um carnaval de rua, embora seja um desfile de escola de samba, ou seja, está no meio termo aí entre a Sapucaí e o que a gente entende tradicionalmente como blocos de carnaval. Pois bem, daquela live para cá, o que parece que está se desenhando aí, que está ficando claro para a comunidade científica internacional, é que a variante Ômicron, ela não é tão grave realmente como se imaginava. Ela provavelmente não tem realmente um grande escape à vacina, como se pensou inicialmente, e ela causa inclusive infecções bem mais leves, ainda que ela se propague numa velocidade muito maior do que a Delta e as variantes anteriores. Então, provavelmente nós vamos ter aí sim um quadro muito grande de infectados, mas não uma mortalidade, que é o principal problema da Covid-19, né, que se tinha anteriormente aí, a possibilidade de até 1 milhão de mortes, como se previu no início da pandemia. Chegamos bem perto disso, mesmo fazendo muito esforço, né? Na época a previsão foi 1 milhão de mortes se nada fosse feito. Muita coisa foi feita e mesmo assim nós tivemos oficialmente mais 600 mil mortes, fora as subnotificações. Mas eu quero deixar aqui para vocês artigo aqui do jornal Globo que fala sobre artigo assinado por Margarete Dalcom do dia 4 de janeiro, que fala que é uma possibilidade que o surgimento da variante Ômicron seja um período já de finalização da pandemia, a partir do momento onde a gente deixaria de ter propriamente uma pandemia e sim uma doença que a gente vai realmente ter que conviver durante muito tempo, talvez aí por tempo indeterminado, talvez por muitas décadas, como tem sido o vírus da gripe, porém mantendo uma certa sazonalidade e não vai ser um vírus mortal como a gente viu nesses 2 primeiros anos aí de pandemia. Vai ser um vírus mais leve, justamente mais ou menos como é a gripe, né? Isso devido também, claro, às vacinas que vão ter que ser anuais ou talvez até mais de uma vez por ano. Mas a gente vai ter que começar a aprender a conviver com esse vírus e voltar, né, mais ou menos aí ao que eram as atividades normais antes da pandemia. Claro, a gente vai ter que talvez começar aí a rever essa questão de eventos com muita gente em local fechado, né? É uma outra discussão. Mas, basicamente, pelo que está se desenhando, eu realmente não vejo motivo para não se fazer o carnaval de 2022. Tem aí a questão das vacinas para crianças, né, que já éramos para estar vacinados. Infelizmente, o presidente Bolsonaro faz de tudo para sabotar a saúde pública nesse país. Fez de tudo para atrasou aí pelo menos mais de 20 dias o início da vacinação das crianças, mas eu acredito que mesmo assim vai ter como a gente vacinar as crianças até antes do carnaval, a ponto da vacina chegar a fazer efeito quando o carnaval começar. Também, depois vai ficar faltando as crianças menores de 5 anos, que essas não têm vacina aprovada ainda, é um problema, mas acredito que não vai demorar muito para que se consiga também uma vacina para essa faixa etária. Tem gente aí defendendo o adiamento do carnaval para o meio do ano. Isso foi uma solução que foi pensada em 2021, mas acabou não rolando até pelo atraso da vacinação. E para 2022, sinceramente não vejo motivo para adiar o carnaval.
Carnaval tradicionalmente é no verão aqui no Brasil, vai botar para julho, maio. Vai adiantar o quê? Pode surgir uma nova cepa de novo, pode surgir uma cepa que seja mais agressiva ou não. Acredito que o vírus ele está se estabilizando aí. Vocês podem assistir, podem ler aí a matéria do Globo, onde fala que faz parte da evolução natural de um vírus que ele vai se tornando menos mortal com o tempo, até porque quanto menos mortal, mais ele consegue se propagar pelo mundo, né? O vírus que mata muito rápido o seu hospedeiro, ou que mata, de modo geral, né, o seu hospedeiro, ele acaba sendo um vírus que não consegue deixar descendência, né, se multiplicar. Então, o ideal mesmo seria que o vírus, falando do ponto de vista evolutivo, seria que o vírus se tornasse menos mortal. E é o que deve estar acontecendo aí com o vírus da Covid, SARS-CoV-2. Mas enfim, a gente não sabe como é que vai estar a situação em junho, julho. É possível que até que como venha o inverno, a situação piore, né? É a época tradicionalmente onde a gripe aumenta aqui. Então, eu não vejo sentido realmente de adiar o carnaval. Acho que o carnaval pode ser feito agora com certa segurança, com alguns certos cuidados e tal. Mas eu acho que a situação está dentro do controlado. A gente está tendo um número muito baixo de mortos, a gente já tem uma população altamente vacinada. O que pode se fazer aí é tentar alguns protocolos, né? Tentar evitar tanta aglomeração. Essa semana, os blocos de rua, saiu a notícia que no Rio que o carnaval dos blocos de rua teria sido cancelado, né? E aí volta a questão. E o carnaval da Intendente Magalhães? Porque a Intendente tem blocos, só que são blocos de enredo, que são mais parecidos com escola de samba. Desfilam no sábado de carnaval. Fui dar uma pesquisada a esse respeito, e aí o Rafael Okrek, que é conhecido intérprete da Intendente Magalhães, ele me mandou esse print aqui, onde a Flávia Oliveira manda no Twitter aí para o Eduardo Paz exatamente essa pergunta que eu estava em dúvida também. Ela mandou aí: vai ter desfile na Intendente Magalhães e na Avenida Chile, prefeito? Porque os ensaios técnicos na Sapucaí foram cancelados. Recapeamento de pista leva um mês. E o Eduardo Paz respondeu logo abaixo: vai sim, estamos organizando para isso, fechando detalhes ainda de como fazer bloqueio sanitário. Recapeamento deu uma atrasada. E aí mais algumas pessoas comentam aí embaixo. A Débora Werner pergunta: se fará controle nesses espaços, pode criar outros espaços para os blocos de rua da mesma forma, com restrição e controle, que tal? E aí o João Pires respondeu embaixo: ele sugeriu, os blocos não aceitaram. E eu fui pesquisar, achei isso aí curioso, né? Achei uma matéria também aqui, uma matéria do jcnet.ol, em que o prefeito Eduardo Paes sugeriu reunião de desfiles apenas este ano no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, de forma excepcional, mas os representantes dos blocos, entretanto, não aceitaram. Também foi sugerido aí, achei uma outra matéria aqui, em relação ao Parque Madureira, matéria que o Jornal Extra diz que o novo formato envolveria 3 espaços. De maior porte, o Parque Olímpico seria dos megablocos, e o Parque Madureira receberia os blocos mais tradicionais que desfilam nos bairros. Os eventos se concentrariam em frente à concha acústica, onde cabem cerca de 5.000 pessoas. A lotação de cada espaço ainda dependeria de conversações com as autoridades sanitárias. Eu acredito que essa aí seria uma boa solução, né? Evitaria uma superlotação dos blocos concentrados no centro da cidade, como era até 2020, né? A concentração seria menor, a aglomeração seria menor, teria como se fazer um controle sanitário ali para que só pudessem entrar pessoas vacinadas. Estão falando aí em obrigatoriedade de teste de Covid com 48 horas antes. Isso aí, sinceramente, não vai rolar, tá? Isso aqui é Brasil também, não adianta querer fazer tudo. Não dá para fazer até com o pessoal trabalhadores do evento e tal. Distribuir, se não teve teste até agora, no início da pandemia a gente precisava de teste para ir rastreando o vírus quando não tinha vacina. Agora eles vão arrumar um monte de teste assim para carnaval? Não vai, isso aí já é viagem a meu ver. Mas dá para você fazer com alguma segurança, algum controle, alguma restrição. Talvez até essas próprias restrições façam com que o público natural do evento até diminua um pouco, né? E achei uma outra matéria aqui também interessante sobre
do G1 também, que é a Superliga, que é uma das ligas que organiza o Carnaval da Intendente Magalhães, a antiga Liesb, também está conversando e dialogando bastante com os representantes do poder público, e foi sugerido aí, inclusive, pelo presidente da Superliga, não colocar aquelas barracas que ficam ali no Carnaval da Intendente, ou pelo menos diminuir o número delas, vendendo, né, comida, bebida e tal, porque aquilo ali atrairia um público que não estaria lá necessariamente para ver os desfiles e traria uma aglomeração menor. Não sei se isso é uma boa solução, mas enfim, né, são ideias aí que estão sendo procuradas, né? Acho que o importante é isso, o importante é a gente debater de forma racional, de forma não extremista, não com aquele discurso que não tem que ter carnaval, não sei o quê, porque antes é o discurso dos uretas, né, que quando não tinha vacina, aí eles queriam que nada parasse. Agora que tem vacina, que a mortalidade está lá embaixo, aí eles querem cancelar o carnaval. Ou seja, deixei um vídeo aí também do Reinaldo Azevedo comentando esses dias. O problema será que é realmente com a saúde pública ou é porque eles não gostam de carnaval e estão querendo implicar? Concordo também que não dá pra gente ser irresponsável, também tem que ter algum tipo de controle aí, de balanceamento, né, para não deixar a coisa descambar. Mas, de um modo geral, devido à baixa mortalidade da Covid que nós temos, ao alto grau de vacinação, a menor agressividade dessa variante Ômicron, que vai ser a variante dominante aí daqui para frente, até que surge uma nova variante, né? E devido também ao fato de que a prefeitura está aí procurando algumas soluções paliativas, eu acho que é perfeitamente factível que nós tenhamos carnaval, e me parece aí que nós vamos sim ter o Carnaval da Intendente Magalhães em 2022. Faltou ver aí a opinião do pessoal da Livres, né, que é a outra liga, a liga paralela do Carnaval da Intendente Magalhães. Eu não achei que nenhuma reportagem a respeito de ninguém da Livres se manifestando. Na página da Livres tem até aqui um post 6 horas atrás, mostrando aqui, com a logo da Vizinha Faladeira, que é uma das escolas membros dessa liga, defendendo aí a questão da vacinação. Acho muito importante, mas não falam nada, ainda não se manifestaram publicamente sobre o desfile. Está até confuso como é que vai ser a Intendente Magalhães com essas duas ligas aí, porque tem muitas escolas, se você somar todas as escolas da antiga Liesb, atual Superliga, mais a Livres, é escola pra caramba. Eu contei aí quase 70 escolas só no desfile da Intendente Magalhães. Mas ontem, nessa quarta-feira, eu recebi aqui um comunicado também da escola de samba Boêmios da Cinelândia, que estaria no quarto grupo da Livres, né? Escola filiada Livres, escola do meu amigo Marco André, presidente lá. Ele deixou aqui um comunicado, vou ler aqui para vocês. Senhor presidente da Livres, Rodrigo Amaral e toda a sua diretoria, prezados, a evolução da pandemia da Covid-19, que já vitimou mais de 600 mil brasileiros, entre eles 20 de nossos componentes, com o surgimento de novos variantes e o contínuo aumento de novos casos de infecção, vem criando uma insegurança quanto à realização do Carnaval 2022. Diante disso, o Grêmio Popular e Cultural Escola de Samba Boêmios da Cinelândia decidiu com muita tristeza não participar do desfile da Intendente Magalhães neste ano. Consideramos difícil neste cenário de incerteza assumirmos o volumoso investimento com a compra de materiais para a confecção de nosso carnaval, o pagamento de funcionários e a realização dos eventos preparatórios. Mas, além disso, consideramos também as orientações da Anvisa e dos pesquisadores que incessantemente nos alertam quanto aos perigos de aglomerações. Somos pela ciência. A Boêmios da Cinelândia é uma escola comprometida com a cultura popular e com a sociedade justa e democrática. Desde o início da pandemia, estamos mantendo nossas rodas de samba e eventos suspensos. Acreditamos que não podemos pensar apenas em turismo e dinheiro. Assim, em respeito aos mais de 600 mil óbitos de brasileiros e brasileiras, aos nossos componentes e ao público da Intendente Magalhães, entendemos que não é o momento de participar do desfile de 2022. Respeitamos a decisão da Livres e afirmamos que continuamos juntos para, em um futuro próximo, colaborar nesse projeto de um carnaval popular. Desejamos sorte e sucesso a nossas co-irmãs. Saudações boêmias, quem é boêmios não nega. Tá aí o recado do presidente Marco André. É uma pena aí a Boêmios fora do carnaval, né? Parecia que ia voltar,
não vai ser dessa vez ainda, quem sabe 2023. Mas é isso. Aparentemente, Carnaval da Intendente Magalhães, se não tiver mais nenhuma surpresa, está mantido. Ainda bem, quero estar lá. E se colocarem os blocos no Parque Madureira, também vai facilitar para mim, para tentar fazer uma cobertura melhor, vai estar mais aqui perto de casa. Seria interessante, né? Blocos aí que ficam espalhados pelos bairros do Rio de Janeiro aí, concentrados no local fechado ali em Madureira. Acho legal. Não gosto, tem uma das ideias que estão falando isso é restringir a entrada de menores de idade nesses eventos. Não gosto da ideia, acho segregatória, né? Carnaval sempre foi inclusão, sempre teve participação de famílias e tal. Porque vai beber bebida alcoólica. No carnaval de rua também é vendida bebida alcoólica. Nas quadras de escola de samba também são vendidas bebidas alcoólicas e nem por isso as crianças são proibidas de entrar nesses lugares. Inclusive as quadras de escola de samba são os únicos lugares onde se permite a entrada de menores de idade, inclusive desacompanhados, mesmo tendo venda de bebidas alcoólicas. Claro, né? E fica a responsabilidade de cada família não permitir que consumam esse tipo de droga lícita, né? Que é o álcool. Mas restringir a entrada num evento que é cultural, acho que não faz sentido, né? Eu espero que essa medida não vá para frente. Acho que também que a testagem obrigatória também não vai funcionar. Mas, de resto, eu considero que estão sendo bastante sensatas aí as medidas, as preocupações do prefeito Eduardo Paes. Sempre fui um crítico, né, dele, mas acho que nisso aí ele está realmente indo muito bem, está gerindo com bastante consciência essa crise aí. Ele que é realmente um admirador do carnaval, né, está tendo uma relativa prudência, está tentando fazer a coisa da melhor forma acontecer, mas está tendo, né, consciência aí que a gente precisa ter cuidado também com o retorno da pandemia. É aquilo que eu sempre digo, a gente não pode ser extremista, é o equilíbrio, e acho que o caminho é esse. Mas, como eu já disse, espero estar com vocês aí filmando o Carnaval da Intendente Magalhães agora em 2022, e se der, se tiver também no Parque Madureira, de repente, né, se meu estado físico permitir, quem sabe também não consigo dar uma passada lá de dia. É isso aí. Fico por aqui e desde já desejo um bom início de 2022 a todos vocês e um excelente carnaval para todos nós.